gente, tudo bem com vocês? Tudo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui na Faculdade de Música. Eu me chamo Seu João, sim, esse é o meu nome na carteira de identidade. Então já é um nome e um título, né? Então, assim, já estou pronomeado já. Sou professor do Cefet-MG, de língua inglesa. Trabalho no Deltec, Departamento de Linguagem e Tecnologia, com ensino médio, com graduação e na pós-graduação. E também sou sociólogo. E o livro Racismo Estético, Decolonizando Mentes e Práticas Educativas, ele é essa minha tese sociológica que surge como? Sabe aquele momento da chamada em que que nós professores esquecemos o nome do aluno e o rosto? Quem que é seu João? E os alunos falam, senta ali no cantinho, usa óculos e está sempre de boné, uma coisa assim. E o professor pega e fala, aquele com cabelo de bombril. Isso aconteceu numa sala de aula da instituição do Cefet, onde eu trabalho. E eu compartilho da vivência do Jonathan, de ser... À época eu era um dos únicos professores negros no meu departamento, no campus onde eu estava lotado, que era no interior, em Timóteo. E então, um professor negro nesse ambiente, ele se torna uma referência para os alunos. Eu tinha meu cabelo Black Power, já tive uns 4 cabelos esse ano, estava desse tamanho, ele só foi até chegar aqui. Antes dessa cor estava louro pivete ainda, eu queria experimentar o que era ser louro pivete, gostei muito da experiência, passei muita raiva, mas gostei muito. E então, sendo um professor negro e tendo essa forma com que eu me coloco no mundo, lá, eu virei uma referência para os meus alunos. E eles vieram até a mim e relataram o que aconteceu, dessa fala racista. Eu encaminhei esse grupo de alunos até a diretoria de campus, eles foram ouvidos, uma ata foi lavrada, e isso aconteceu há 2 semanas no Dia da Consciência Negra, em 2019. Em 2020, nada ainda tinha sido feito, no final de 2020. Então eu decidi, como pesquisador, não aguardar de braços cruzados. Eu resolvi, então, escrever um artigo relatando o caso, mas para isso eu resolvi fazer uma pequena coleta de dados entre os meus alunos lá na instituição. E o formulário circulou na instituição, no campus, foi para fora do campus. No meu formulário eu perguntei para os alunos se eles já tinham sofrido alguma violência, alguma discriminação estética. Mas até aquela época eu estava ignorante do fato de que a estética não é apenas o nosso Black Power, a nossa estampa, a estética facial, o lifting depois dos 40 anos. A estética não era só isso. A estética é um construto filosófico que dá conta de como você coloca para fora a sua subjetividade. Isso é estética. Ela é um campo da filosofia. E a subjetividade é a forma com que você manifesta as suas experiências, aquilo que te acontece. Quando eu me deparei com isso, eu estava lendo 80, 90 artigos, depoimentos dos alunos do Cefet que responderam. Comecei a escrever, à medida que eu escrevi esse artigo, eu fui recebendo mais respostas e cheguei a 550 respostas aproximadamente. E nessas respostas, as pessoas falavam do cabelo, falavam do nariz, falavam da boca, mas o pessoal da capoeira também falou que eles não puderam participar do evento da escola. O pessoal do Congado também falou. Uma outra aluna falou que ela estava com a guia dela e ela sofreu discriminação. Aí que eu fui perceber que a estética não era aquele olhar limitado com o qual eu estava observando as coisas até aquele momento. Aí eu fui sentar e estudar. Falei, peraí, que não é um artigo só que vai sair aqui porque ele deu na telha escrever sobre isso. E quanto mais eu fui lendo sobre o que era estética, fui chegando a conceitos muito importantes como o conceito de beleza, quando é que ele surge, e a diferença de valoração estética e apreciação estética. E comecei a escrever e o meu artigo já estava com 90 páginas. E não existe artigo de 90 páginas.
Mas eu também não poderia diminuir o meu artigo para ele caber em uma revista. Segui escrevendo, coloquei sessões em que eu falava sobre todas essas questões. Depois eu fui para arquitetura, tem um capítulo chamado Dos Tambores às Latas de Spray, sim, é arte e negra, em que eu falo da música, das artes visuais, da arte sacra. Fui falando sobre os papéis nos cinemas e nas novelas, atribuídos a atores e atrizes negras. Fiz essa discussão e surgiu o livro, a primeira edição do livro, que foi Racismo Estético, Decolonizando Corpos Negros. Isso em 2021. Dei entrevista, participei de mesa redonda, de eventos em 52 universidades federais e institutos federais durante 2 anos, e depois eu fiquei exausto. Eu não aguento mais falar sobre isso. Não aguento mais, e a instituição até então não tinha feito nada. Cansei. Quando a gente está cansado, a gente descansa. Foi o que eu fiz, descansei. Fui escrever meus livros de crônicas, as minhas outras coisas, falar sobre existo de outra forma, como professor, como escritor. E ano passado, em 2024, esse livro chegou lá na editora Jandaíra, e a editora me ligou e falou: professor, tudo bem? Vi que o seu livro não está em nenhuma casa editorial, uma publicação independente. O senhor gostaria de conversar e trazê-lo para a editora Jandaíra? A editora Jandaíra é a que publicou Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, com o Pequeno Manual Antirracista, vários outros autores e autoras que são referências para a nossa temática étnico-racial e para as discussões com relação a isso no Brasil. Eu fiquei super lisonjeado e feliz por esse convite e reconhecimento. Isso ano passado. Em abril desse ano, o livro foi lançado pela Jandaíra, a primeira edição via Jandaíra, Racismo Estético, mas aí não foi Decolonizando Corpos Negros, porque eu entendi ao longo de todo esse tempo que não se decoloniza corpos, não se decoloniza currículos, não se decoloniza espaços, não se decoloniza absolutamente nada sem decolonizar a mente. Sem nós entendermos a diferença entre decolonizar e descolonizar. Descolonização, ela aconteceu no Brasil, quando os portugueses foram embora. Quando o vínculo político entre Brasil e Portugal foi rompido, quando essa dominação acabou, uma descolonização é um processo que tem, tal qual a colonização, início, meio e fim. Descoloniza-se. Em um dos meus textos, no livro de crônicas inclusive, são crônicas e ensaios, eu digo que a colonização é um peixe podre. Então imagina uma sala fechada e você leva para dentro dessa sala um peixe podre e deixa lá dentro com tudo fechado. Colonizamos aquela sala com peixe. Aí depois decidimos que não é uma boa ideia isso. A gente abre a sala e retira o peixe podre. Descolonizamos. Mas e o cheiro do peixe? Que diz que a música negra é vadiagem, que não é arte. É curioso, né? A gente está dentro da faculdade de música da UFMG, uma das universidades mais respeitadas no Brasil. A gente sempre sai nos melhores rankings, produzimos conhecimento de qualidade, tudo de qualidade, a maioria das coisas de bastante qualidade reconhecida no Brasil e no mundo. A música é uma bela arte, mas essa bela arte foi negada a pessoas negras. Não tem muito tempo, não. Foi apenas em 1930, né? Foi apenas com Getúlio Vargas, na década de 30, em que ele vai falar assim: não, no Brasil a gente tem uma cultura forte, a gente não vai voltar a ser nada, não tem nada a ver Brasil e Portugal, mas não. A gente é um povo com a própria cultura, uma própria identidade. Olha, a gente tem o samba, a gente tem a música popular brasileira. Mas quem que tem um programa em dezembro lá na Rede Globo, hein? Quem é alguém da música popular brasileira, da MPB? É o Tim Maia, né? E a rainha Elza Soares, obviamente, que afinal de contas a gente está falando, né? A gente sabe que não existe cultura brasileira sem negro, sem África, não tem. É o que a cultura brasileira? Sem as contribuições que vêm com os povos da diáspora africana. Na música, tem uma colega nossa, uma amiga minha, colega de vocês aqui, ex-professora
substituto aqui na faculdade, a Glau Nader, tem um livro maravilhoso que sobre... É Afro-Jazz, Gargadinho? É Afro-Jazz, não é? Do samba ao jazz, um livro maravilhoso. Inclusive tem um capítulo dela, num livro, no e-book do nosso evento, gratuitamente. Se você ainda já não tiver o livro da Glau, tem um artigo já para você ter um gostinho ali do que ela trabalha. E ela mostra como o jazz, ele é absolutamente influenciado pela cultura negra. Vocês assistiram aquele filme Pecadores? Com o Michael B. Jordan? Ah, quem não assistiu está perdendo, porque aqui eu tive a sorte, o axé, de ir para a sala de cinema IMAX, aquela com aquele som maravilhoso. Porque aquela cena da música, em que o cara começa a tocar e de repente toda a ancestralidade musical, até funk e quadradinho de ouro aparece no negócio, tão bom. Porque isso é cultura negra. E até quando eu fui escrever o livro, eu não sabia desse lado da estética. Eu estava lá no nosso cabelo. Mas a nossa música, a nossa arquitetura, se a arquitetura, se eu colocar 10 fotos de cidades históricas na frente de vocês, e vocês são absolutamente capazes de falar qual que é Ouro Preto e qual que não é, de cidades históricas ao redor do mundo. Se eu colocar fotos de favelas, e vocês vão ser capazes tranquilamente de falar, essa favela no Brasil, essa não é. Porque a favela no Brasil tem um tênis no fio de luz, tem um papagaio amarrado, tem um cartazinho de onde você vai comprar um gás, porque toda favela tem um lugar onde você consegue comprar um gás, não importa a hora da noite, pelo menos na que eu cresci, tinha, lá no Bar do Joaquim. Se a arquitetura é estética, o que a estética está denunciando quando você coloca tapumes lá do Galeão até Francisco Bicalho, lá no Rio de Janeiro, escondendo a favela? O que aquela estética está gritando? O que ela está colocando para fora que incomoda, e a quem ela incomoda a ponto disso acontecer? São esses tipos de questionamentos que eu fui fazendo na minha reflexão sobre estética e sobre o que eu entendi como racismo estético e como que ele nos afeta. Afeta as nossas produções, afeta a nossa música. Esse ano, de 2025, teve novamente o papo de criminalizar o funk. Em 2017 foi a mesma coisa. Em São Paulo, eu falo isso também no livro, os nossos grafiteiras são convidados para dar palestra e participar de festivais no mundo inteiro. E os grafites lá da Vila Madalena, do Beco do Batman, foram todos tampados de cinza, porque é uma estética preta, é uma estética da rua, é uma estética do povo. Então, ter um evento como esse aqui na Faculdade de Música, reivindicando esse território, reivindicando vários professores negros, várias professoras negras, reivindicando o que eu estava conversando com o professor Carlos, uma decolonização desse currículo. Decolonizar não é você jogar fora tudo que foi produzido, não. É você construir sobre novas bases. É você olhar para aquilo e ver quem está ficando de fora, quem precisa ser trazido para a roda, para o centro. Então, eu venho discutindo isso e fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui, e é por esse olhar que eu tenho visto a estética, que eu tenho visto esses nossos movimentos dentro e fora da universidade. É bem interessante, eu estava até aqui espiando a sua tese, muito interessante. Tenho certeza que vai ter muita coisa ali que, por ser um olhar tão... Você trouxe um olhar tão específico sobre a música preta e toda essa racialização, todas essas questões. É uma tese que com certeza eu quero ler. Eu tenho por ter essas duas formações como linguista e sociólogo, eu tenho uma preocupação muito grande, e é o comentário que eu gostaria de fazer, com relação a como a nossa prática educacional, como a nossa prática docente, a nossa praxis, ela precisa contemplar a criticidade e esse esforço para decolonizar os nossos currículos, a nossa prática docente, incluir autores, autoras negros que têm produzido de conhecimento, têm produzido pesquisas, têm feito essa rota do que é o fazer científico girar. Então, eu achei muito curioso, eu esqueci seu nome. A Flaviana falou o seguinte,
que o lugar onde ela teve acesso à música e à estrutura musical para desenvolver os talentos dela, as aptidões musicais, foi na igreja. Mas a sua história seria outra se tivesse sido na educação infantil, no Fundamental 1, lá no primeiro ano, lá no Fundamental 1, lá no Fundamental 2. Então, o que isso revela para nós? Como que nós precisamos reivindicar as pessoas? Algumas pessoas erroneamente acham que racismo ele está apenas ali nas agressões explícitas contra os nossos traços fenotipos, nosso cabelo, nossos lábios, nossa estrutura óssea, por exemplo, ou em alguma segunda instância contra as nossas práticas religiosas, ou numa terceira instância quando nos nossos currículos não tem autoras negras. Mas o racismo também, tudo isso é racismo. O racismo é uma árvore com vários galhos, ou o racismo é uma água suja que infiltra por várias frestas. Qualquer uma das duas analogias comprem aí a minha figura, a minha imagem que eu quero evocar. Se nós não olharmos para o que acontece na nossa educação básica, na escola sem biblioteca, um professor de arte sem material para trabalhar, quando nós temos programas, há alguns anos, algumas décadas, nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, que garante que o material vai, idealisticamente, chegar. Nós temos os kits literários que permitem... nos anos 90, quando eu estava no ensino fundamental 1, não tinha os kits literários. Então, os livros eram apenas aqueles disponibilizados na biblioteca. A gente não recebia, como hoje a educação infantil recebe. Então, quando a gente pensa que a educação básica é o lugar em que futuros musicistas a sementinha vai ser plantada para que germine, onde futuros professores, pesquisadores, engenheiros, médicos, o que o estudante desejar construir, ser, quando nós passarmos a reivindicar isso, principalmente para as nossas escolas públicas, que em sua maioria, em Belo Horizonte, eu trabalhei 5 anos dentro do Morro do Papagaio, que é uma favela que tem lá na Avenida Nossa Senhora do Carmo, ali do lado direito, quando a gente está subindo para o BH Shopping. E a outra escola que eu trabalhei era o Benjamin Jacó, que é do lado do Colégio Nossa Senhora das Dores, que atende os meninos do Morro do Papagaio e do Acabamundo. E muitas vezes eu vi as minhas escolas deficitárias. Não foi apenas uma vez que eu vi a qualidade da merenda, sabe uma merenda triste? Se você serviu aos alunos biscoito, creme cracker com doce lácteo numa caneca. Eu vi isso acontecer. Como o melhor desses alunos, suas aptidões, vai ser fomentado, incentivado, se a própria estrutura da escola não acolhe isso? Se nós, como professores que entramos ali, não temos condição de fazer o nosso melhor. Se eu, como professor de língua inglesa, tinha que levar a minha caixa de som de casa, porque não tinha nada para poder fazer com os alunos na sala de aula. Então, reconhecer e reclamar, reivindicar esse investimento lá na educação básica, ele é uma forma eficaz de combater o racismo. Não existe combate ao racismo sem combate às desigualdades educacionais, porque desigualdades educacionais produzem pobreza. Não é a pobreza que produz desigualdades educacionais, são as desigualdades educacionais que produzem pobreza. Se eu não dou condições para esse estudante de uma escola dentro da favela, na periferia, longe, que não tem acesso, eu lembro quando eu levei os meus alunos pela primeira vez no Palácio das Artes, os alunos do Acabamundo, e eles estavam, sabe quando uma criança está com medo, ela fica perto do pai? Estavam todos eles perto de mim. Eu falei, gente, é de vocês esse espaço, só não pode fazer isso, que eram as instruções básicas de não encostar, ou encostar com cuidado nas coisas que eram interativas,
mas de não se ver naquele lugar, porque é tão fora da realidade deles. Mas se já estivesse na educação, no ensino básico, seria diferente. Então a gente combate o racismo, combatendo essas desigualdades educacionais, possibilitando acesso à arte, à cultura, que o meio para fruir na arte não seja apenas nas igrejas, que esteja na escola, na sua aula de arte, na aula de educação física. Assim, das pessoas que estudaram em escola pública aqui, e escola pública que não esteja na área central, eu fico com receio de perguntar quantos aqui tiveram uma aula de educação física com materiais, com prática esportiva diversificada ao longo do ano, com educação física, o que é o seu corpo, o que ele faz, o que ele não faz. Então, quando você nega o acesso a tudo isso, você está negando a existência da pessoa. Eu não seria o professor, o pesquisador que eu sou, com a trajetória que eu tenho, apenas sendo filho da vendedora de cachorro-quente lá da Praça da Liberdade. Se eu não tivesse ganhado uma bolsa de estudos para estudar a língua inglesa, na escola em frente à qual minha mãe vendia cachorro-quente, eu não estaria segurando esse microfone. Dificilmente eu estaria. Não tem como combatermos racismo sem reivindicarmos oportunidades. O Jonathan falou no início do nosso bate-papo aqui da Lei 14.990, que garante 20% das cotas para pessoas negras na docência. Uma lei de ontem. De ontem. O que são 11 anos? Ontem. Quantos anos tem a Faculdade de Música? E a UFMG? E o Cefet? E onde estão esses professores, esses pesquisadores? Será que eles conseguiram terminar o ensino médio? Porque a maior parte de evasão de pessoas, de estudantes do ensino médio, são estudantes negros e negras. Por que eles estão evadindo? Quando a gente, não tem como nós pensarmos um projeto de país que vá contra uma mentalidade colonial que se perpetua nas nossas práticas, nas instituições e no Estado, se nós não fizermos o dever de casa lá de baixo. E o dever de casa lá de baixo é a educação básica, é a professora pedagoga, é colocar o professor de matemática para dar aula de matemática, não a pedagoga. Então, o que a gente precisa no curso de matemática, ou licenciatura, para que ele possa ir dar aula lá para o ensino fundamental 1? Porque eu não gosto muito de matemática, eu não sou excelente em matemática, jamais poderia dar aula de matemática. Mas se você entra como uma professora novata na escola, você pedagoga recém-formada, acabou de passar nesse concurso, nós que já estamos aqui, vamos escolher as matérias e as turmas e você vai pegar a matemática, que ninguém que gosta. E como que você vai ser capaz de inspirar alguém com algo que não te inspira? Porque naquilo que você é inspirado e gosta, você pode estar no seu pior dia, você vai fazer, o trabalho vai sair. Talvez não saia como você gostaria, maravilhoso, mas ele vai sair. E quando você não gosta e está no seu pior dia, vai sair o quê? Entender algumas questões que são muito simples, entretanto profundamente complexas, e que a gente também precisa discutir. Seja uma educação, uma sensibilização musical, não é sensibilização musical não, como que chama? O termo que a gente usa para aula de música para criança? Musicalização. Musicalização. Mas eu ouvi um outro termo uma vez que era algo parecido com uma sensibilização, com, sabe, algo assim. E como é que é? Da percepção. Ai, vamos ficar com musicalização. Mas é isso, sabe? Porque a música é por acessibilidade. Ela evoca tantas coisas. E por que as crianças que estão nos lugares, nas escolas vulnerabilizadas, elas não têm direito a isso? Ou melhor, por que o direito delas a tudo isso nem sempre é cumprido? Por que está escrito, mas não está em prática, entende? Então, quando me perguntam das minhas pesquisas, como professor e como educador, eu tenho esse olhar. Como sociólogo, eu venho discutindo racismo estético e todas essas intersecções. E como homem, eu gosto muito de escrever sobre todas as questões ligadas ao feminismo. Porque é um dever de nós homens discutirmos
o patriarcado e como nós nos estabelecemos como os detentores do poder, da fala, da legitimidade, da tranquilidade. Eu estava com uma amiga semana passada, peguei uma carona com o Uber dela, ela me deixou do outro lado da rua. Ela falou, nossa, mas eu vou te deixar do outro lado da rua. Eu falei, Cris, só vou atravessar. Isso era o quê? 2 horas da manhã. Eu falei, Cris, eu só vou atravessar. Ela, ah não, porque eu jamais atravessaria. O motorista teria que dar a volta e me deixar do lado de lá, porque eu sou mulher. Então não é uma preocupação que me ocorre que eu vou ter que atravessar uma rua. Então eu tenho lido, tenho aprendido bastante, não me reivindico feminista, um pesquisador feminista, algo assim, de jeito nenhum. Eu deixo para quem tem falado sobre os estudos feministas, que são plurais, falar, mas eu tenho essa preocupação de como eu posso ouvir, ecoar essas vozes e fortalecer esse coro de vozes que tem falado sobre tudo isso. Acho que racismo a gente combate com educação básica, garantindo que o dinheiro chegue na mão das pessoas pretas, que elas tenham a possibilidade de estudar, não fazer o último curso porque a nota dela foi estudar para aquele curso, mas ela tem uma educação básica que a possibilite entrar em qualquer curso e permanecer, e cumprir, e se tornar o professor, o pesquisador, o profissional que ela deseja, que ela sonha. A gente tem direito de sonhar e principalmente direito de realizar esses sonhos. Muito obrigado pelo convite, gente.